Já ouviram falar do programa Mil Maneiras de Morrer? Bem, se derem uma olhada nos nossos 300 mil anos de história, logo vão perceber que 1000 não seria o suficiente. E ao longo desses anos, nossos ancestrais tiveram que suportar algumas mortes bem dolorosas. Mas felizmente, graças à tecnologia e ao progresso geral, finais horríveis estão se tornando menos comuns do que costumavam ser, especialmente porque a Terra era muito mais dura, comparada a agora, e só podemos imaginar que tipo de inferno nossos ancestrais tiveram que passar. Mas de vez em quando, não precisamos imaginar. Ocasionalmente, os pesquisadores com muita sorte encontram fósseis reveladores de indivíduos seriamente azarados, e conseguimos ver em primeira mão alguns dos ferimentos catastróficos que pessoas antigas tiveram que suportar. O primeiro caso que vamos mencionar foi um ataque brutal, sem nenhum vestígio de sobrevivência após o ato, e infelizmente é um modo de morte ainda possível, um ataque de tubarão. Mas esse não é qualquer ataque, e sim o primeiro registrado na história, um recorde que ninguém quer ter, mas que pertence a um caçador-coletor de 3.400 anos do Japão, simplesmente chamado de Jomon 24. A descoberta foi feita em 2021, próximo ao mar interior de Seto, onde pesquisadores localizaram um esqueleto masculino em péssimas condições, completamente coberto de lacerações que se espalhavam pelos braços, peito, abdômen e mãos. Inicialmente ficaram completamente horrorizados e confusos, pois os cortes eram tão profundos que marcaram os ossos, algo típico de armas metálicas, não de animais ou ferramentas de pedra. E não eram apenas alguns cortes, mas 790 ferimentos precisos espalhados por todo o corpo. O que tornava tudo ainda mais estranho era que o homem pertencia à cultura Jomon, onde o trabalho com metal era completamente ausente, significando que não foi algum assassino serial desequilibrado com uma arma metálica. Então deram uma segunda olhada nos ferimentos e perceberam que eram em formato de V, idênticos aos vistos em ataques modernos de tubarão. Isso, em conjunto com sua localização no arquipélago, levou à conclusão de que um grande tubarão-tigre ou tubarão branco o havia matado, causando múltiplos ferimentos que eram fatais por si só, fratura ou dilaceração de todas as costelas, evisceração completa do peito e abdômen, e para completar o horror, várias desmembrações, incluindo ambos os pés e a mão esquerda. Essas extremidades ausentes também ajudaram a revelar que o pobre homem estava vivo durante o ataque inicial, pois provavelmente usou mãos e pés para se defender, e nesse momento os membros foram arrancados. Isso descartou a possibilidade de ser apenas carniça, mas levantou uma nova questão: por que o tubarão o atacou? A resposta estava em seu bizarro local de descanso final. Ao contrário de ser encontrado no mar, como esperado, a vítima foi encontrada em um local de enterro tradicional, e seu corpo não mostrava sinais de ter ficado muito tempo na água, significando que provavelmente não estava sozinho no momento do ataque. Dado que o povo Jomon eram pescadores excepcionais, a crença atual é que um grupo havia saído de barco para pescar. Em algum momento da excursão, o homem deixou o barco e entrou na água para pescar com arpão, ou simplesmente recolher uma captura, sem saber que o sangue derramado havia atraído um tubarão, que o atacou rapidamente. Vendo o perigo, os outros vieram em seu socorro e o puxaram. Mas já era tarde demais, ele provavelmente morreu bem antes de chegarem à costa. Nem todos os ferimentos horríveis terminaram mal. Às vezes, humanos antigos não apenas sobreviveram a traumas inimagináveis, mas prosperaram depois, como demonstra a amputação bem-sucedida mais antiga conhecida no mundo, que data de 31 mil anos atrás. Por muito tempo, pesquisadores sabiam que amputações ocorriam antes da medicina moderna, mas o caso mais antigo conhecido tinha apenas 7.000 anos, envolvendo um fazendeiro neolítico da Europa. Então todos ficaram bem animados quando, em 2020, um grupo de cientistas encontrou um espécime muito mais antigo em Bornéu que mostrava sinais de uma amputação bem-sucedida. O indivíduo em questão foi encontrado na caverna Liang Tebo, e estava visivelmente sem sua perna esquerda. A princípio pensaram que havia sido perdida em algum acidente traumático que possivelmente matou o indivíduo, mas os pesquisadores notaram que não apenas o ferimento era extremamente limpo, mas também estava cicatrizado e parecia intencional.
O resto da perna estava parcialmente atrofiado e do tamanho de criança, enquanto o espécime era claramente um jovem adulto, tornando uma amputação na infância o cenário mais provável. Como isso aconteceu há mais de 30.000 anos, analgésicos provavelmente estavam ausentes, e a amputação teria ocorrido com uma ferramenta de pedra afiada. O indivíduo pré-histórico continuou a sobreviver até a idade adulta, morrendo apenas aos 20 anos por algo não relacionado e atualmente desconhecido. E embora se acredite que sobreviveram por quase uma década após o incidente, não teria sido fácil, pois ainda precisava navegar por uma área montanhosa com apenas uma perna. Portanto, devem ter dependido bastante de outros para cuidados, demonstrando um dos primeiros casos de compaixão humana. Mas também sabemos que humanos no passado, e presente inclusive, podem ser bem cruéis. Um dos piores casos foi visto nas mulheres de Château, na França. Esta descoberta macabra nos anos 80 envolveu 3 mulheres encontradas enterradas juntas, mas datadas a cerca de 5.500 anos atrás. Mas só recentemente os cientistas revelaram que um ritual de sacrifício cruel havia acontecido. 2 delas foram enterradas em posições muito contorcidas, espremidas em espaços muito apertados, enquanto estavam completamente cobertas por pedras pesadas, provavelmente destinadas a mantê-las imobilizadas e impedi-las de se mover, significando que essas 2 haviam sido enterradas vivas e contra sua vontade. Além disso, as posições de seus braços e pernas sugeriram que uma corda em algum momento não apenas as amarraram, mas ligaram suas pernas e pescoços, fazendo-as se estrangularem involuntariamente, semelhante a uma tática de assassinato torturante, utilizada pela máfia italiana. Já a terceira mulher foi enterrada em cima delas, desamarrada e acima das pedras, presumivelmente para propósitos simbólicos. Quem quer que estivesse por trás disso, era bastante cruel e indiscutivelmente bem organizado. Uma morte menos organizada aconteceu não muito tempo antes disso. No entanto, este incidente ocorreu do outro lado do mundo e envolveu a única morte humana pré-histórica encontrada em um poço de alcatrão. Caso não saibam, Los Angeles é lar dos poços de alcatrão de La Brea, que na verdade é um sítio paleontológico ativo, e serviu como armadilha de predadores por aproximadamente 50.000 anos. Os animais ficavam presos no alcatrão pegajoso, e ao longo desses anos, os paleontólogos desenterraram criaturas lendárias da Era do Gelo, como tigres dentes de sabre, leões americanos, mamutes, mastodontes, e então, algo que ninguém esperava. Não era uma fera, não era um predador, era a única presença humana, uma mulher solitária. Acredita-se que a mulher de La Brea tinha entre 18 a 30 anos quando morreu, e foi encontrada com o esqueleto bem preservado. Ela provavelmente media cerca de 1,50 m de altura e viveu há cerca de 10.000 anos atrás. Mas deixando tudo isso de lado, o maior problema obviamente tinha a ver com ela estar enterrada no poço de alcatrão. Já que os paleoíndios definitivamente sabiam que tal buraco era perigoso e os evitavam, o que levou pesquisadores a suspeitar que ela teve uma ajuda bastante nefasta para acabar lá. E após exame mais detalhado, eles de fato descobriram que sua mandíbula tinha sido quebrada, enquanto seu crânio havia sido fraturado e perfurado, indicando um golpe poderoso, que não veio de um animal, mas sim de um ser humano. Isso a tornaria a vítima de assassinato mais antiga conhecida. Além disso, mesmo que seus ferimentos fossem quase 100% garantidos de serem fatais, dado o nível de medicina da época, não está claro se ela morreu primeiro e depois foi jogada no poço de alcatrão, ou se foi jogada lá ferida, mas na verdade morreu por afundar e sufocar no alcatrão. Talvez o mais perturbador seja como tornamos a vida mais dolorosa. Na França, 38 humanos foram encontrados com crânios perfurados, datando de 6.500 a.C. Alguns estudos sugerem que 10% das pessoas neolíticas passaram por isso, mas menos de 40% dos crânios mostraram cicatrização e mais de 60% morreram por infecção, perda de sangue ou trauma cerebral. Sem analgésicos, usavam facas de pedra ou conchas para cura de epilepsia ou uma simples dor de cabeça. Se acordasse com enxaqueca nos tempos antigos, melhor manter para si mesmo. Nossa última história é Moora, uma garota dos pântanos da Alemanha da Idade do Ferro, que suportou mais dor em 17, 19 anos que a maioria em uma vida inteira. Encontrada em 2000,
Quase cada parte de seu corpo tinha danos. 2 fraturas cranianas cicatrizadas, tumor benigno na base do crânio, curvatura na coluna, pernas inflamadas, artrite severa e sinais de desnutrição infantil. Cada dia era um desafio, e acabou morrendo jovem, aos 19 anos, considerado abaixo da expectativa de vida de 26 anos da época. Essas descobertas revelam um mundo mais brutal que podemos imaginar. Desde ataques de tubarões até rituais de sacrifício, nossos ancestrais enfrentaram horrores constantes. Mas também mostram nossa capacidade de sobreviver e cuidar uns dos outros. A amputação de 31 mil anos não é apenas medicina primitiva, é testemunho da compaixão humana. Por todos os problemas de hoje, vivemos em relativo conforto. A tecnologia moderna nos protegeu de muitos horrores que nossos ancestrais consideravam normais. Da próxima vez que reclamarem e dor de cabeça, lembrem-se, pelo menos ninguém vai perfurar um buraco em seu crânio com uma pedra afiada. E talvez possamos apreciar que, apesar de todos os defeitos, o presente não é tão ruim assim. Afinal, agora temos anestesia e menos tubarões famintos.